Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, me chamo Kaliane e hoje eu vou fazer a parte 2 do vídeo A Igreja Repele Pessoas. Se você não assistiu esse vídeo, já passa lá e vai ver o contexto para você entender. Hoje eu vou falar especificamente de um motivo que eu acho que hoje é o motivo mais forte, que é a questão financeira, a questão do dinheiro, né? E eu já vou trazer um caso prático, né? Eu conheço uma pessoa que ele conheceu a igreja através de uma pessoa que fazia negócio através da igreja. Então essa pessoa, ela tinha uma vida mundana, digamos assim, para quem é cristão, porque geralmente quem assiste esse vídeo é cristão, né? Sabe que é uma vida mundana. E essa pessoa que a pessoa conheceu, ela fazia negócio, ou seja, ela tinha uma boa pregação, ela tinha um bom conhecimento da palavra, então ela fazia negócio, uma fonte de renda com isso. Mas na parte da sua vida pessoal, a pessoa não praticava aqueles princípios. Então, na cabeça dessa pessoa, a igreja era aquilo, uma farsa, né? Então, essa pessoa, ela conheceu o evangelho desse jeito e criou essa deturpação em como ela enxergava a igreja. E a gente sabe que realmente existe. A gente sabe que realmente existem líderes que usam a igreja como um foco, né? Com esse foco, com esse propósito, inclusive em termos de benefício fiscal. Mas além dessas pessoas, também existem as pessoas que querem realmente fazer igreja para cumprir o seu ID, né? E hoje eu queria falar um pouquinho sobre essa parte, mas frisando nas partes onde conta na Bíblia que fala sobre dinheiro, que fala sobre ofertar, que fala sobre dizimar, né? Então eu fiz uma colinha aqui com algumas passagens para a gente comentar. Primeira passagem, ela tá lá em Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, né? Lá em Gênesis 26, do 12 ao 13, que fala assim: semeou Isaac naquela terra e, no mesmo ano, recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, né? Então esse versículo para mim é maravilhoso para quem acha que para acessar o reino você precisa ser pobre, você precisa não ter nada, você não pode ter conforto, viver uma vida confortável, porque praticamente todas as pessoas que eram abençoadas por Deus, que eram homens de Deus, eram riquíssimas. Então aqui a gente vê o exemplo de Isaac, que era filho de Abraão. Abraão também foi rico. A gente tem o caso de Davi, a gente tem o caso de Salomão, a gente tem várias pessoas que prosperaram, né? Então essa coisa de que Deus tem ódio de dinheiro ou não gosta de riquezas, eu acho que esse argumento já cai aqui. E aqui ele fala de ofertar, né? Então ele estava dando uma oferta. Não, a oferta é em outro canto. Vamos lá para a segunda passagem. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então é outra passagem. E eu queria abrir um parêntese aqui para falar que eu também passei por isso. Mesmo depois de convertida, mesmo depois de estar na igreja, eu tinha uma certa aversão a essa parte financeira. Eu não quis cumprir esse princípio de imediato quando eu comecei a frequentar a Sara. Eu demorei um tempinho até converter o meu bolso. E é interessante porque assim, eu já acreditava nisso. É tanto que, mesmo sem ser da igreja, a minha mãe, ela entrou na igreja, eu tinha 13 anos. Então, por volta de 16 anos, que foi na época do vestibular, de eu entrar na faculdade, eu precisava de dinheiro. E eu comecei a trabalhar e eu fiz um voto com Deus. Eu disse: Senhor, o que eu trabalhar aqui,
eu não vou gastar nem com bebida, nem com droga, nem com nada que te desagrada. Eu não dava o dízimo assim redondo, mas eu dava algumas ofertas na igreja. E às vezes dava dízimo também. E eu honrei esse voto que eu fiz. E realmente, esse voto tinha um propósito, que era eu passar no vestibular e conseguir entrar na faculdade. E de fato eu entrei. Depois eu fiquei me lembrando, eu não sei porquê, eu demorei um pouco a converter o meu bolso, porque na verdade eu já acreditava nesse princípio. Eu já acreditava, através da minha mãe, já existia essa influência. Só que quando eu comecei na igreja, eu não queria, né? E aí o que aconteceu? Numa pregação, na hora da oferta, né? A gente sempre tem um versículo, um testemunho, uma pregação falando sobre a oferta, e aí a pessoa trouxe uma questão. Você acredita em todas as partes da Bíblia, mas você ignora essa parte das ofertas e dos dízimos. E aí aquilo veio muito forte para mim, porque eu, como eu já contei aqui, né? A primeira coisa que eu quis fazer quando eu comecei a congregar foi ler a Bíblia, para que eu pudesse fazer tudo exatamente como estava na Bíblia. E aí na mesma hora dessa pregação veio um confronto assim no meu coração, daquela passagem, por exemplo, no Salmo 23, ele diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí veio essa pergunta: por que o versículo de proteção, de guardar, de proteger, você acredita? E os versículos de oferta e dízimo você não acredita? Porque toda hora de oferta você traz uma base bíblica. Praticamente todos os cultos onde você tem a hora de oferta e dízimo, você tem uma base bíblica. Mas eu estava ignorando, eu não estava convertendo, eu não estava, digamos, aplicando na minha vida aquilo. E aí naquele momento, a partir daquele dia, eu comecei a ser dizimista e ofertante, fiel, né? E fiz esse compromisso com Deus, de todas as áreas da minha vida estar debaixo do reino. E aí você pode me perguntar assim, eu já ouvi algumas pregações no YouTube, né, assim, falando que dízimo é uma coisa do Velho Testamento. Eu até fiz de propósito, essas duas passagens que eu trouxe é do Velho Testamento. Só que quando eu fui, né, entrar mais nesse detalhe de dízimo, de oferta de dinheiro, eu comecei a ler e comecei a pesquisar. E uma passagem que me trouxe muita segurança foi uma passagem que está lá em Mateus. Se você tiver com sua Bíblia, já abre. Mateus 23, 23. Diz assim, eu vou ler exatamente como está. Isso aqui é Jesus falando. Jesus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Olha essa parte. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, Jesus ele está frisando aqui que está sendo negligenciado, mas ele está dizendo que tem que fazer os dois. E Jesus não já é uma nova era, uma nova aliança? Então como é que ele fala sobre isso? Aprovando as duas coisas. Que ele tem que tanto dar dízimo, quanto ser misericordioso, quanto ter justiça, quanto ter fé. Então, essa passagem para mim é suficiente. Mas eu vou deixar mais duas passagens que estão lá em Atos, que falam sobre oferta. E eu queria que você deixasse no comentário o que você entende por isso. Uma está lá em Atos 4, 37, que diz assim, foi Barnabé que estava ofertando. Como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Ou seja, a igreja estava se formando naquela hora e Barnabé, ele vendeu um terreno e ofertou na igreja. Eu não sei se você conhece já a história de Ananias e Safira.
Eu não vou entrar em muito detalhe para o vídeo não ficar muito longo, mas eu queria que você lesse e refletisse sobre isso e deixasse seu comentário de como é que você interpreta isso. Tá lá em Atos 5, do 1 ao 11. Eu vou tentar resumir aqui para você o que aconteceu naquele momento. Ananias e Safira fizeram uma oferta parecida com Barnabé, só que eles combinaram entre si para diminuir o preço. Então, digamos que tinha dado 10.000 e eles combinaram, ele e a mulher, de dizer que era 7. E aí Ananias chegou no templo com essa informação e ele simplesmente foi fulminado. Caiu duro, teso. E em seguida a mulher do mesmo jeito. E aí eu entendo que tem a ver com dinheiro, mas também tem a ver com desobediência, né, gente? Então, assim, Atos é Novo Testamento, né? É o início da igreja, a igreja se formando. O que você entende por isso? Qual é o seu entendimento a respeito de igreja e dinheiro? E outra pergunta que eu queria deixar para vocês refletirem: como é que a igreja, o reino, né, ter portas abertas para receber pessoas é possível sem que haja recurso financeiro? Porque existe aluguel, existe água, existe energia, existe internet, existe cadeiras para sentar, né? Então são muitas demandas. Para você manter uma igreja aberta para receber alguém, como me receberam quando eu estava precisando de uma palavra, precisando ouvir a palavra, ouvir a voz do meu pai, você tem que ter essa estrutura, né? E aí como é que faz isso sem ter recurso? Então, fica essas reflexões para vocês podem conferir todas as passagens, e são só algumas para o vídeo não ficar muito longo, mas a Bíblia inteira, ela fala de riqueza, ela fala de dinheiro. Agora ela traz uma ressalva: você não pode ter amor ao dinheiro, ele não pode ser a primícia da sua vida, o primeiro tem que ser Deus. Que você possa refletir sobre isso, que você possa deixar Deus entrar na sua vida e que você possa usufruir do melhor dessa terra, porque Ele fez tudo isso pra gente.